Bom dia, turma. Vamos então para a nossa segunda parte aí da República do Brasil, falando do período da República Velha. Falamos da República da Espada no primeiro material, vimos ali algumas questões ligadas a esse período. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a República Oligárquica, que foi aquele período da história marcado pelo poder ali dos presidentes, dos políticos ligados às grandes propriedades rurais, ligados especificamente ali ao café. A gente está falando dos principais estados, por isso oligárquica, porque são os principais estados do Brasil: São Paulo, Minas Gerais, ou seja, região sudeste, que vão ter ali uma importância demográfica, econômica, política muito grande nesse momento da história do Brasil. Grandes produtores de café, porque lembrando, a base da economia brasileira era o café, não haviam outros produtos, existiam, a borracha, a industrialização. Quando chegar na parte da economia do café, eu vou comentar um pouquinho sobre, mas o café era a grande base da nossa economia nesse momento da história. Então a gente tem ali um café produzido no Vale do Paraíba, ali o Oeste Paulista, fazendo com que então esses estados brasileiros fossem os mais importantes do Brasil. Só que durante todo esse período da República Oligárquica, que esteve no comando do Brasil presidentes, grandes proprietários rurais, a gente vai entender todo o funcionamento dessa república, a política que se desenvolveu, o personagem principal aí dessa história, os coronéis, o seu mandonismo local, a política de clientelismo que ele desenvolverá, o voto de cabresto, que vai ser muito conhecido durante esse momento da história, quando você tem ali os famosos currais eleitorais surgindo, que alguns costumam dizer que perpetua até os dias atuais, certo? Então nós vamos falar, vamos ver um pouco quem são esses presidentes, vamos relembrar as principais revoltas desse período, aquelas que a gente já falou no primeiro material, porém comentando um pouquinho com mais detalhes sobre elas, porque vão ocorrer principalmente no governo desses presidentes oligárquicos aí, tá certo? Então vamos lá, vamos entender aí um pouquinho. A República Oligárquica, a gente tem o período de duração de 1894 a 1930, é nestes primeiros anos então do Brasil que os primeiros presidentes, ou seja, que os presidentes vão ser políticos, vão ser ligados a um poder econômico local, são grandes proprietários rurais, uma elite agrária, todos ligados aí ao café. Então, por isso que nesse período da história a oligarquia ou a república oligárquica é também chamada de café com leite, porque vai ser ali uma política envolvendo esses dois estados principais, São Paulo e Minas Gerais. Vocês vão perceber que vai haver ali uma espécie de revezamento de poder entre eles. Vamos mais à frente entender um pouquinho sobre essa ideia. E aí você tem então o período áureo do coronelismo, que vai ser essa figura que já existe na história do Brasil desde lá do período regencial, os coronéis ali ligados à Guarda Nacional. Então são um personagem principal dessa história, vão ser ali, de uma certa forma, os responsáveis por fazer com que a política dos governadores, que nós vamos ver agora, vão ser responsáveis por fazer com que essa política do café com leite ela funcione, certo? Então vamos lá, a gente tem aí os presidentes, mostrando para vocês, não só os presidentes da República Oligárquica, mas a gente tem ali os primeiros ali da República da Espada, o Deodoro e o Marechal Floriano Peixoto. Vamos relembrar que esses dois grupos foram os principais ali articuladores do movimento republicano, os mais interessados, o que objetivava uma mesma ideia, que era a república ocorrer no Brasil. Estávamos aí muito atrasados comparado a outras regiões que já haviam proclamado suas repúblicas, a gente era ainda monarquia, então a gente tem dois grupos, dois projetos, mas o mesmo objetivo, que era a proclamação da república, e o positivismo dos militares, o federalismo por parte das oligarquias, ou seja, a autonomia de estados, mas vencendo o primeiro projeto ali militar, onde eles têm ali uma centralização,
onde eles vão pelo lema ordem, progresso, positivista, ser aí se tornar os primeiros presidentes do Brasil, seguidos então dos presidentes oligárquicos, que são esses que estão sendo mostrados aí a vocês. Nem todos serão de São Paulo e Minas, para entender a questão da política do café com leite, mas mesmo os que não eram de São Paulo e Minas, chegavam ao poder por apoio dos presidentes, dos políticos, dos candidatos de São Paulo e Minas. Isso é certo. Quem manda no Brasil são esses dois estados. Então, a gente tem, observando esse mapa aí, essa imagem, que, mas não tem só gente de São Paulo e Minas, vocês vão entender. Então, a duração dela vai de 1894 a 1930, quando ocorre o golpe de Getúlio Vargas, o golpe Vargas, para tomar aí o poder e iniciar aí uma nova república, que vai ser chamada de a Era Vargas, que é um assunto nosso para o próximo material. Entendendo, então, como que funcionava a política, esse período, que tipo de prática funcionou durante essa política república oligárquica aí, esse período do governo dos grandes cafeicultores, dos grandes estados brasileiros, São Paulo e Minas Gerais. A política funcionava da seguinte forma: ela se chamava de política dos governadores, ou seja, a política dos estados. Ela consistia, então, em um apoio mútuo entre o governo do estado, estadual e federal. O presidente, observem as setas, vai seguindo todo o programa aí, os presidentes, então, eles não interferiam na política de estados, eles ofereciam até benefícios econômicos para as oligarquias estaduais. Em troca, os governadores, através de uma forma ilegal ou legal, tentavam então eleger deputados e senadores que fossem dedicados com as políticas, se simpatizassem então com a política do presidente, para de uma certa forma, em troca, projetos do governo serem apoiados, justamente aprovados com mais facilidade. Então, eles conseguiam, esses governadores, né, por meio dos votos nas eleições presidenciais, que o candidato indicado, então, por eles, chegassem à presidência do Brasil. Então, você tinha ali uma relação entre essas instâncias, estadual, federal, estadual e municipal, para você entender esse funcionamento aí da chamada política dos governadores e o quanto ela foi importante para a história do Brasil. E aí, no âmbito de toda essa política, a gente não pode falar do principal personagem, a principal figura que fazia com que essa política aí, de benefícios mútuos se concluísse, que é o coronel. Ele praticamente é a figura responsável por fazer com que toda essa política dos governadores viessem a funcionar, essa relação de troca mútua entre o Estado, entre o governo federal, onde determinados candidatos chegassem à presidência do Brasil com apoio de todas essas três instâncias aí, as quais a gente já falou. Então, a gente tem, então, o coronelismo, e especificamente, como eu falei, quem era esse personagem aí, olhem bem a imagem, olhem o slide, o material, para vocês se atentarem às imagens. O coronel, então, ele é aquele personagem que está na história do Brasil desde a regência, desde o período monárquico, ligado à Guarda Nacional, era um nome principal ali, era o principal dono de terra, proprietário de terra, latifundiário, mais conhecido, com prestígios enormes. Então, por causa do seu prestígio, ele conseguia, então, fazer com que toda essa política, toda a questão do candidato chegar ao poder, tornasse, então, presidente. Ele conseguia angariar votos, ele conseguia, por meio da manipulação de votos. Então, ele, como grande proprietário de terra, ele conseguia influenciar essa política determinada na região em que ele vivia. Então, era através de uma troca ali clara de favores ou até de imposição de força. O coronel, então, conseguia os votos para os determinados candidatos ou políticos, né? Lembrando que, como o voto ele não era secreto, era um voto aberto,
Então, claramente, as pessoas, você sabia em que essas pessoas votariam. Então, exercendo uma espécie de mandonismo local, era imposto àquele eleitor que se elegesse o candidato ao qual o coronel estava apoiando. E isso era muito visível. Por isso você observa aí imagens do coronel puxando o eleitor, você observa ali a segunda imagem, o eleitor até com a cara de burro. Era muito interessante como funcionava essa espécie de mando local. As professoras, eles aceitavam isso, vocês vão entender que havia ali uma troca de favores, que vai ficar conhecido como o clientelismo, onde, por meio dessa manipulação, o coronel adquiria o que conseguia alcançar, o que objetivava, e em troca você tinha ali o coronel oferecendo algumas coisas para esse eleitor. É claro que não é nada de graça, existe ali uma questão mútua de trocas. Apadrinhava filhos, batizava crianças, esse eleitor tinha possibilidade de ir nos mercados pegarem os alimentos que quisessem, depois pagar. Havia ali uma relação de comadre, compadre, muito interessante nesse período da história, certo? Então você observe ali que era um mecanismo que foi um mecanismo que sustentou toda a política dos governadores, onde havia esse voto ali imposto, obrigatório, onde o coronel exigia que o eleitor elegesse o candidato ao qual ele apoiasse. Por isso é chamado de curral eleitoral, porque ele não tinha como, se trocasse, o eleitor chegasse lá na hora, como é aberto, podia ser falado, se chegasse na hora e falasse o nome de outro candidato, isso gerava graves consequências para esse eleitor. Ele era obrigado a votar naquele candidato que o coronel estava apoiando, principalmente se ele trabalhava naquela região, naquele local, naquela terra que pertencia àquele coronel. Então, obviamente, como eu falei, claro que vai ter aquele eleitor que vai ir contra isso, mas a gente tem como uma prática comum que era característico daquela época, então desenvolvendo ali uma relação mútua de trocas, ou seja, ambos se beneficiavam nesse momento da história do Brasil. Então você tem fraudes eleitorais ocorrendo. Por que tem uma imagem de fantasma? Porque, para vocês terem uma ideia, era tão de espécie, era tão controlado o voto que até defunto apareciam pessoas que já tinham morrido com o nome elegendo candidatos na urna eleitoral. Para vocês verem, várias pessoas elas elegiam, falavam seu voto abertamente, uma, duas, três vezes. Então, era uma fraude eleitoral tamanha, um curral eleitoral tamanho, um imposto obrigatório àqueles eleitores, àquelas pessoas. Algumas pessoas costumam dizer que isso ainda é presente até hoje na história do Brasil, onde você tem ali uma questão de compra de votos, que é um outro momento para a gente conversar e falar sobre. E isso foi muito, de uma certa forma, a política toda ali dos governadores, com o papel personagem, com o principal personagem dessa história, o coronel, fazendo funcionar aquela política ali de favores mútuos, elegendo os candidatos, comprando e pondo voto de cabresto, fez com que, então, a política do chamado café com leite funcionasse nesse momento, ou seja, praticamente foram eles que fizeram com que a São Paulo e Minas Gerais, ou seja, os coronéis, pudessem então se revezar no poder, que eram os principais candidatos eleitos, ou porque eles, a gente está falando dos grandes estados demograficamente, politicamente e economicamente mais importantes. Então era óbvio que os principais candidatos à presidência fossem de São Paulo e Minas Gerais. Então você tem aí uma política que predominava, então, ora candidato de São Paulo, ora candidato de Minas Gerais na presidência do Brasil, e isso vai se perpetuar até 30. Claro que em alguns momentos a gente vai ver outros presidentes, né, do Rio Grande do Sul chegando à presidência, mas obviamente o apoio desses dois estados. Então, o candidato ficava 4 anos no poder de São Paulo, então obrigatoriamente ele tinha que apoiar um candidato de Minas para subir ao poder e vice-versa, isso ocorria de ambos os lados.
fazendo com que se criasse, então, essa gangorra política. Próximo slide.